dentro dessa de vale a pena, eu quero saber se vale a pena fazer Google Ads para sites médicos, Olha. já que é o segmento que a gente está falando aqui. Então, a minha visão, acho que o Google Ads para sites médicos é um dos principais pilares. É mesmo? Por quê? Porque toda vez que você pensa no Google e em problemas médicos, você está vendo uma associação muito grande. Que é normal que as pessoas entrem, principalmente fundo de funil, né? Lembra? Fundo de funil, o que é? Pessoa pronta para comprar ali, né? Tá ali no finalzinho, a pessoa tá pronta para comprar, ou seja, para achar um médico para fazer a consulta. Então, a pessoa digitou, sei lá, ortopedista joelho Itaim ou especialista em joelho. Legal. Só que tem todo um funil, mas normalmente, o que vai acontecer? Em todas as pesquisas relacionadas, você pode aparecer, inclusive, com SEO, produzindo conteúdo. Mas quando você fala em Google Ads, ou seja, anúncios no Google, você consegue definir para as palavras-chave ou para as pessoas que você vai exibir esse anúncio. Então, você pode definir que você só quer aparecer para esse fundo de funil, que é a pessoa que está pesquisando. Neurocirurgião no Itaim. Beleza. Então, você segmenta de uma maneira muito clara e a intenção de busca é muito clara. Sim. Entendeu? Para um especialista é perfeito. É perfeito. Então, eu sempre falo, muitas vezes a gente vê que o médico não está fazendo trabalho de UX, está tendo por meta, que são, publicidades diferentes, mas na minha visão, acho que o Google Ads é o primeiro passo. Você tem um site, o primeiro passo em termos de publicidade que você tem que fazer é trabalhar no Google Ads. Porque ele trabalha com uma intenção muito clara e normalmente esse fundo de funil, que é o usuário que está pronto ali, a gente chama de conversão, né? Pronto para converter, para pagar a consulta, esse usuário ele vai para o Google. Entendi. E o Meta vale a pena para sites médicos? Então, vale a pena, mas muitas vezes o que a gente fala é que, primeiro, voltando naquele contexto, né? Depende para quem. Sim. E segundo, às vezes vale menos a pena, mas vale. Então, qual que é a sacada aqui? Já estou fazendo Google Ads, super bem feito. Vale a pena ir para o Meta Ads? Vale. Você pode ter algum benefício. Aí, dependendo do seu segmento, né? Eu sou um neuro ou eu sou um dermatologista? Vai fazer mais ou menos sentido porque você vai ter mais apelo. Porque eu sempre falo, pessoal, às vezes você tem um segmento que é, por exemplo, principalmente cirurgião, né? Que é bem específico, né? E assim, o que você vai mostrar para as pessoas? Porque quem não conhece, o Meta Ads é a publicidade no Instagram, né? E basicamente ali no Facebook. Então, assim, o que você vai mostrar para essa pessoa? Você vai botar ali uma pessoa... que não pode, mas vamos de uma maneira simplista. Você vai mostrar uma pessoa ali, com a barriga aberta, cheio de sangue para um lado para o outro? Não dá. Não pode. Entendeu? Então, assim, agora, uma dermatologista, ela pode falar um assunto mais agradável, né? Então, são segmentos diferentes que vai fazer mais sentido para um ou para outro. Por isso, tem que analisar caso a caso. O principal é, isso vai me trazer vantagem? Então, assim, se eu investir R$1.000 no Google e conseguir nesse investimento me trouxe 8 mil de consulta, eu tenho um custo XYZ e tal, mas sobrou 3 mil, estou ganhando dinheiro? Beleza. E o Face, né? O Meta Ads, quanto que vai ser? Então, você tem que calcular isso. Na média, em publicidade, a gente sempre fala que o Google Ads é um pouco mais eficiente no segmento do que o Meta Ads. Sim. Só que não significa que não faz sentido. Faz sentido, mas talvez não num primeiro momento e dependendo de algum segmento, não. Entendi. Entendeu? Mas a gente tem mais, né? Vale a pena TikTok e TikTok Ads? Que agora é a novidade, né? Aí quando a gente tá falando de TikTok e TikTok Ads, a pergunta é essa. TikTok basicamente é produzir o conteúdo para o TikTok. E o Ads é anunciar. Isso. Então, assim, tem característica um pouco diferente. Eu acho que hoje ainda não, sendo bem sincero. Para médicos. Até porque o médico tem que ter um posicionamento e no grande contexto, o médico não vai ter um posicionamento de fazer dancinha no TikTok. Provavelmente. Ok? Esperamos, né? Mas assim, existem tantas variações. Por exemplo, você pega uma pediatra e público... E aí é um ponto bem interessante. A pediatra não vai fazer dancinha também. Claro. Mas ela pode, por exemplo, fazer vídeos falando de brinquedos educativos ou falando de coisas que são rápidas e às vezes o público-alvo está lá. Quem que é o público-alvo? Não é a criança, é o pai. É o pai. Né? E aí o público-alvo começa a acompanhar a pediatra que dá dicas super legais de, sei lá, de brinquedos que são super criativos, estimulam, sei lá, tipo... Criatividade. Começa os fonemas, a criança está falando e tal, né? Porra. Então, dependendo do segmento, dá para entrar. Mas assim, de maneira geral, talvez seja a última das opções no momento. Entendi. Tá? Mas você pode fazer e você também pode fazer anúncio ali. Faz sentido? Acho que para a grande maioria ainda não, mas não significa que não venha a fazer no futuro sentido. Talvez faça. Entendeu? E eu acho que o TikTok tem uma característica de rede que ele é muito entretenimento. Então, por ser muito entretenimento, talvez ele tenha
às vezes o posicionamento do médico não seja tão interessante. Inclusive é uma pergunta que o pessoal me fala muito, eu tenho que criar um perfil no TikTok? Eu sempre falo, criar o perfil você deve criar em todas as redes, para você garantir que o seu nome esteja lá. Sim. E se alguém pesquisar, vai estar lá você, é aquele negócio. Devo ter Instagram? Mas não quero atuar no Instagram. Tudo bem. Cria um perfil com o seu nome, coloca 9 conteúdos ali para completar o quadradinho, ficar bonitinho. O link do site. Exato, uma descrição sua, link do site, foto sua. Tá, beleza, não mexe lá, mas tem aquilo. Por quê? Porque senão alguém, inclusive, pode entrar, tomar o seu lugar e se fazer passar por você. Quem sabe que no Brasil o negócio é complicado, né? Então, é importante que você tenha, mas não necessariamente você precisa atuar em todas elas. Você vai definir uma estratégia digital para ver onde você vai atuar e em qual momento. Sim. Às vezes você fala, minha clínica tá enorme e eu já tô atuando no Google Ads e no Meta Ads. Eu quero fazer um teste no TikTok. Tudo bem, entendeu? Mas estrategicamente faz sentido o quê? Eu vou começar no Google Ads, se eu precisar eu vou pro Meta Ads e talvez se eu quiser fazer um teste eu posso depois para um TikTok Ads e assim por diante. Entendi.